De profissional a protagonista. Na pós-graduação URI, teoria encontra prática e cada passo leva você mais longe. Mais que diploma, propósito. Inscreva-se em uricer.edu.br/pós. Olá, amigos! Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária, com mais um programa inédito aqui para abordar o Maio Vermelho, que é a prevenção ao câncer de boca. O curso de odontologia, então, está engajado na campanha nacional Maio Vermelho, que visa a conscientização para a prevenção, diagnóstico precoce e combate ao câncer de boca. A ação foca em alertar sobre fatores de risco, como tabagismo e consumo de álcool, visando reduzir a mortalidade pela doença. Para falar sobre a campanha, estão aqui conosco a professora Simone Tustenhagen, coordenadora do curso de odontologia, a professora Caroline Pietrowski Grando, que é a coordenadora da clínica escola do curso, e Pedro Treto, cirurgião bucomaxilofacial e também professor do curso. Então, bem-vindos aqui ao Expressão Universitária. Vamos começar com a Simone para dar o pontapé inicial. Afinal de contas, professora, qual é a participação do curso nessa iniciativa? Muito obrigada pela oportunidade. O nosso curso vem participando já há vários anos da campanha Maio Vermelho. Essa campanha, ela acontece em maio, porque a gente tem uma lei estadual que coloca em maio o Dia Estadual de Luta contra o Câncer Bucal, já que também em maio nós temos, no dia 31, o Dia Mundial Sem Tabaco, que é a principal causa do câncer de boca. Então o nosso curso ele vem participando há muitos anos dessas atividades. A gente promove atividades de educação para os nossos alunos, a gente promove atividades de educação para cirurgiões dentistas da região e a gente promove ações preventivas e de orientação para a população de Erechim. Então, eu vou aproveitar e vou agradecer aqui formalmente a professora Samara Andreola Lázaro, que está de licença maternidade, não está conosco, e ela tem nos ajudado durante todos esses anos e agora está muito bem representada pelo professor Pedro também nessa ação que a gente vai realizar nesse ano. Então, esse ano a gente já teve a capacitação para os dentistas. Nesse ano o formato foi por meio de uma transmissão de uma live de Porto Alegre, então com os representantes do programa Maio Vermelho. E nós fomos um município sede que recebeu dentistas de toda a região, de toda a nossa coordenadoria de saúde. E aí essa atividade já aconteceu e agora o que a gente veio aqui conversar, é porque a gente vai fazer a parte de prevenção e educação para a população, que está programada para a semana que vem. Isso é uma iniciativa única, assim, programada, mas não que não possa ser feito ao longo de todo o ano, né? Exato. Ao longo da formação, os alunos sempre têm contato com essa temática, porque é uma temática muito importante dentro da odontologia. Então, no currículo já tem a inserção desse conteúdo, dessas práticas de avaliação dos pacientes, de educação em saúde bucal. Mas como a gente tem esse mês de maio voltado para isso, a gente aproveita para reforçar essas ações e trazer mais visibilidade para o assunto. Vamos pontuar, então, a ação vai ser no dia 13 de maio, às 19h30. Vamos detalhar um pouquinho mais a respeito disso. Então, no dia 13 de maio, que é uma quarta-feira, nós estaremos na URICEP, que é o Centro de Práticas da URI, que fica na Rua Maranhão, número 560, a partir das 19h15, 19h30, abertos a quem estiver disponível a fazer uma avaliação bucal. Então a gente convida a população a nos procurar e os alunos vão estar preparados para fazer essa avaliação e essa educação em saúde para a população. Não precisa nenhuma suspeita. Eu tenho uma suspeita de câncer de boca, eu vou lá me
dar uma avaliada. Não é assim que funciona, né? Até porque é uma doença silenciosa, muitas vezes, Nem né? sempre Nem visível. sempre a pessoa vai perceber, por isso a importância, né, de ter um dentista fazendo essa avaliação. E aí, nesse dia, a gente vai, né, parar as atividades clínicas para isso. Então, a gente vai estar lá preparados, no térreo mesmo, porque as nossas clínicas ficam no quarto e no quinto andar, mas nós estaremos lá no térreo para facilitar o acesso. Quem passar por lá e tiver um tempinho disponível, pode participar da nossa avaliação. Agora tem cobertura lá, então fica mais fácil, né? Professora Carol, pode falar alguma coisa a respeito disso também. Afinal de contas, são ações dessa natureza que se previne realmente, né? Realmente, a questão da consulta... A gente, como paciente, desculpa, fica meio... mas se eu for lá, posso descobrir. Não, mas não é assim que funciona, né? E quando a gente fala de consulta odontológica, né, não é só aquela... tem um slogan, né? Consulte seu dentista a cada 6 meses. Essa consulta não é somente para olhar os dentes, né? É importante a gente avaliar essa saúde sistêmica. Então, em 6 meses, o dentista pode não parecer, mas vai estar avaliando também a mucosa oral, vai estar olhando toda a estrutura interna da boca em relação à prevenção do câncer de boca. E a gente, como clínica escola de odontologia, a gente consegue unir muito a questão do ensino à comunidade, né? Então, ao mesmo tempo que a gente consegue trazer esse benefício para a comunidade, né, de prevenção ao câncer, a gente também está com a clínica escola ali trazendo um conhecimento a mais, né, com esses alunos no atendimento desses pacientes e na orientação desses pacientes, né? Vamos aproveitar a presença do Pedro Treto aqui, que é um cirurgião. Essa é uma realidade preocupante na área odontológica? Sim, é uma realidade preocupante, porque em 2025 a gente teve uma incidência no Brasil de em torno de 15 mil casos, novos casos, né, de câncer bucal. É um tipo de câncer que pode levar o paciente a óbito. E um ponto importante é que quanto antes ele for diagnosticado, melhor o prognóstico para o paciente, né? Maior chance de sobrevida para o paciente. Então, essa prevenção, essa avaliação bucal é um ponto bem importante para a gente tentar pegar sempre no início da doença e não quando ela já está um pouco mais avançada. Eu posso dizer que o cigarro é o maior causador desses estragos todos? Sim, o cigarro, principalmente junto com o álcool, é um dos grandes fatores do início, né, do câncer bucal. Além do cigarro e do câncer, as questões de má higiene bucal também podem vir a interferir nessa questão do equilíbrio da boca, né? HPV, o vírus do HPV, eventualmente também pode estar correlacionado com câncer bucal. E um ponto que é bem importante na nossa região aqui do Rio Grande do Sul é a questão da exposição solar. Claro que o sol, eventualmente, ele não vai interferir na região mais posterior da boca, mas principalmente na região dos lábios, por ficar exposto quando os agricultores estão trabalhando, né, ou outros trabalhadores que ficam expostos ao sol, também podem vir a interferir e dar o início, né, a progressão ou o início da lesão bucal. Isso significa que nós, homens, estamos mais sujeitos a esse tipo de doença? As mulheres, normalmente, estão mais protegidas? Sim. Sim. Pelo menos externamente, né? Sim. A literatura traz, né, que o maior índice de casos em homens realmente do que em mulheres. Pode ser um pouco por causa da profissão, sim, mas também porque a mulher tem um cuidado maior com a saúde, eu acho. Pelo menos a nossa experiência clínica traz que a mulher, quando percebe alguma alteração, ela tende a buscar informação, cuidado, um auxílio, né? E o homem, eventualmente, não busca. Isso também pode vir a colaborar, né, com esse maior diagnóstico em homens. Como é que isso é trabalhado em sala de aula? Porque isso é apenas uma parte do ensino praticado pelo curso de odontologia. Isso, certamente, é tema quase que diário das aulas de vocês. O aluno tem que aprender a alcançar os diversos públicos, né? Então, ele tem que saber... como se comunicar, como atingir, como buscar muitas vezes, né? O próprio Sistema Único de Saúde tem as linhas de cuidado e tem a linha de cuidado de saúde do homem, porque a gente sabe que é diferente de cuidar da mulher. Então, tem que adequar, né? A nossa atuação tem que estar voltada para o público que a gente quer atingir. E aí, na sala de aula, a gente tem que ensinar a atingir os diversos públicos que a gente tem.
E aí, dentro da questão da sala de aula, a gente tem disciplinas, né, específicas de cuidado, disciplinas onde vai ensinar ali o diagnóstico, a questão da prevenção, disciplinas onde vai ensinar biopsiar quando foi diagnosticado, por exemplo, né? E caindo isso dentro de uma rede de saúde após o diagnóstico, né? E vem toda a orientação de como encaminhar esse paciente para buscar o tratamento, né? Tem todo esse... E a gente nota, de uma forma geral, que a comunidade masculina, principalmente, ela não tem tanto cuidado com a higiene pessoal, de forma geral, não só a higiene, mas em cuidado da arcada dentária. A gente nota na televisão personalidades, seja do futebol, seja artistas, seja dos mais diferentes, a não ser aquela pessoa que apareça na televisão, tipo um artista, um ator, que precisa estar mais bem apresentado. As pessoas são realmente bastante descuidadas, né? Uhum. Sim. E não significa que essas pessoas não têm condições financeiras, digamos assim, porque quando se fala em odontologia não é tão simples assim, né? Verdade. A gente pode pensar, né, que as condições financeiras podem influenciar muito na qualidade da saúde bucal ou da qualidade da higiene que a pessoa faz, né? Mas não tem essa relação, até porque a questão da higiene bucal é muito individual e os custos assim não interfeririam tanto, né, para fazer uma boa uso da escova, do dentifrício, né? Então não são coisas que envolvem um custo tão alto e ainda eventualmente é disponibilizado isso de forma gratuita também, né, para as pessoas. Quanto à prevenção e o tratamento, lá na URI a gente consegue ver esses pacientes e também sem ter custos para eles serem avaliados, né? Então é uma coisa que está acessível para todos, né? Para todos. E uma coisa que eu lembrei que é bem importante a gente falar também em questão aqui da região sul como fator de risco é a questão do chimarrão, e não a erva em si, mas a temperatura da água que a gente utiliza na hora do chimarrão, né? Temperaturas elevadas da água também podem vir a contribuir com o início do câncer bucal, então isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. E principalmente, assim, algumas pessoas que fazem uso de prótese total, né, a famosa dentadura, eventualmente ela acaba protegendo as mucosas da boca e a pessoa não percebe a temperatura tão elevada da água, né? Então pode vir a não queimar essa região mais anterior, né, a parte mais externa da boca, mas quando começa o líquido quente vai para a região posterior ali da garganta, ali pode causar algum tipo de agressão, né? Então isso pode vir a colaborar também. Então, atenção aos apaixonados pelo chimarrão aí. Cuidado com a temperatura da água. Como é que vocês tomam chimarrão? Assim, bem comportados ou não tomam como eu? Só não pode ser muito quente, porque senão... É por isso que em muitas regiões do país se toma só tererê, né? É verdade. É verdade. O tererê não tem problema. Né? Não. É mais a questão da temperatura. Não pode ser muito gelado, então, né? Também pode queimar. Então, mas vamos lá, um aspecto importante, já que o professor falou aqui dos atendimentos feitos lá na URICEP, na clínica odontológica. Não tem custo, porque as pessoas que são encaminhadas para lá, né? Então, a pessoa não pode escolher, eu não posso chegar lá e dizer, eu quero ser atendido. Não, as pessoas têm que ser encaminhadas, né? Como é que é feito hoje isso? Hoje a gente tem o Centro de Especialidades Odontológicas do município de Erechim, está instalado dentro... O CEL, né? Popularmente conhecido como CEL, ele está instalado dentro da universidade, né? Então, a nossa clínica escola odontológica, ela está vinculada ao CEL, né? Então, todo o atendimento odontológico que acontece na URICEP, ela tem que ser encaminhada pela UBS do município. Então, eu moro lá no bairro Fátima, né? Eu vou buscar a UBS relacionada àquele bairro, vou fazer uma consulta com o dentista da UBS. Esse dentista da rede, né? Vamos agora passando a falar em prevenção de câncer de boca. Esse dentista da rede, ele vai fazer a consulta, ele vai ver uma necessidade de atendimento, né?
olhando esse paciente, avaliando, examinando esse paciente, ele observar essa necessidade de investigar o problema, aí sim ele é encaminhado para o CEL, né, para a Uricep ali, que aí ou vai chegar na Uricep as pessoas que estão relacionadas ao atendimento nas disciplinas ou os profissionais do CEL vão atender esse paciente, ver a necessidade de realizar uma biópsia, por exemplo, né? E aí, fazendo a biópsia, fazendo o diagnóstico, é encaminhado tudo via rede, via Sistema Único de Saúde, a questão do tratamento a partir daí, né? Então, primeiro, a unidade de referência é a UBS, chegando na UBS, sentindo necessidade, aí vem para a Uricep encaminhada, né? Eu acho importante só destacar Sim. que esse é o fluxo para todos os dias do ano, exceto no dia 13 de maio. É isso que eu ia falar. No dia 13 a gente está de portas abertas, sem encaminhamento. Sem encaminhamento então, nenhum. qualquer um pode nos procurar que vai receber essa avaliação específica para essa condição. Aí, se o paciente, eu tenho uma lesão de cárie que está me incomodando. Aí, essa lesão de cárie segue o fluxo falado pela professora Carolina. Então, passa pelo UBS, se for possível tratar no UBS, trata no UBS, se for demandar um atendimento especializado, é encaminhado para a gente. Mas para avaliação do câncer bucal e para essas atividades preventivas, no dia 13 de maio, as portas estão abertas. Mas já aconteceu de vocês identificarem alguns casos suspeitos. E daí segue o caminho normal depois. Aí a gente fez os encaminhamentos necessários dentro da rede pública de saúde. Mas a gente já identificou o caso confirmado de câncer bucal de um paciente que estava assintomático e que não ia participar da ação. Ele estava passando na rua e foi convidado. No primeiro ele falou assim, eu tô com pressa, não tenho tempo. E aí os nossos alunos falaram, mas é rapidinho, quem sabe a gente faz uma avaliação. E aí ele tinha uma lesão e era um câncer bucal. E como proceder quando identificada a doença? Tratamento, índices de cura, como é que é feito esse tratamento? A função do cirurgião dentista, na verdade, vai ser feito esse acompanhamento, essa avaliação, né, para a gente tentar identificar se tem alguma lesão intrabucal. A partir da identificação, nós vamos realizar uma biópsia, né, que é para fazer o diagnóstico, né, simplesmente clinicamente a gente não consegue chegar numa resposta, então é fundamental fazer um pequeno procedimento cirúrgico para remover um pedacinho da lesão, fragmento, né? Isso, que é enviado para um laboratório de análises onde eles vão fazer um estudo. Lá sim a gente terá a confirmação do diagnóstico. O tratamento da lesão em si, de uma lesão maligna, né, não é feito pelo cirurgião dentista daí. Isso é encaminhado e vai ser feito todo um acompanhamento com uma equipe médica daí para daí sim fazer... Oncológica já. Exatamente, para fazer a eventual remoção da lesão, né, com margens de segurança e também o tratamento oncológico mais tradicional. Mas é importante salientar, comentava-se durante os últimos dias, que a lesão identificada cedo, ela, como qualquer outra doença, ela tem muito mais condições de ser tratada, né? Exatamente. Por isso que é bem importante a campanha, né? Quanto antes a gente conseguir fazer a identificação de alguma alteração intrabucal, melhor vai ser o prognóstico, né? Maior vai ser a chance de sobrevida para esses pacientes, né, que apresentarem algum tipo de lesão. Perfeito. E lá na clínica escola, lá, como é que ocorre esse andamento das pessoas que porventura forem identificados problemas dessa natureza, segue o caminho normal que o professor falou? O caminho normal durante o ano, né, esse caminho que eu comentei antes, UBS... Porque às vezes o cara vai lá tratar, uma cárie, e vocês identificam outros problemas. Isso. Aí, se identificado, isso também é tratado, né? É biopsiado, é feito todo esse encaminhamento interno dentro da rede, né? Estando lá dentro da Uricep, já automaticamente a gente encaminha e faz esse controle, né? Essa biópsia, se for necessário, enfim, encaminhamentos que forem necessários, ou na disciplina, né? Ou se for algo mais avançado, né? Até a questão dos dentistas que atendem, né? A gente tem o Dr. Guilherme Luckman, que é o bucomaxilo do CEL, e geralmente ele faz esse acompanhamento também.
né, em dias normais, né? Na campanha, a gente tem esse acesso um pouco mais livre, né, de chegada, avaliação, e aí fazer toda essa estruturação do tratamento de uma maneira um pouco mais facilitada para o paciente, por isso a importância da ação, né? Mas durante o ano, qualquer lesão que identificar, ou não mesmo só identificando, né, reforçar aqui a ideia de que a gente precisa fazer a consulta odontológica periódica, né, não só para ver dentes, mas para ver a questão de lesões bucais também, para a gente conseguir ter um acesso facilitado ao tratamento. É importante salientar para a nossa comunidade que, e aí eu peço aos professores aí para que esclareçam esse aspecto, quais são as áreas que são atendidas? Todas as áreas da odontologia? E eu gostaria de reforçar que um dos focos, né, do nosso curso, da organização de como o nosso curso está montado, é essa atenção integral do paciente. Então, o paciente que ele é atendido pelos nossos alunos, ele é avaliado como um todo. Então, não existe essa assim, eu vou ver um dente, o dentista vai lá e vai ver um dente somente. Não, ele vai avaliar todo o paciente. Tem gente até que estranha, né? Porque a gente faz várias perguntas antes do atendimento, a gente avalia tudo, mas é justamente isso que garante a qualidade do serviço que a gente presta. Até para fazer exatamente, fazer um melhor trabalho, né? Exato. Então, o aluno, né, ele é treinado para isso e a gente bate muito nessa tecla porque é muito importante que ele faça essa avaliação completa. E aí, dentro das nossas disciplinas, né, que são as especialidades que a gente tem, o aluno treina um pouco de tudo. Então, ele consegue fazer um pouco de tudo, ele vai aprendendo, ele vai tendo noção de diagnóstico, de tratamento em todas as áreas. Um aspecto que me chama a atenção, porque eu também sou paciente, né, mas lá atrás eu tinha medo de dentista. Como é que vocês tratam isso como é que treinam ou tratam os pacientes ou treinam os alunos com relação a isso? Como não ter medo do dentista? Aquele barulhinho, aquela coisa. Realmente, hoje, no meu caso, não há problema nenhum. Mas a gente sabe que crianças, principalmente, têm muito medo. E os pais também contribuem para isso. Com certeza. Então, Para ter medo do dentista, né? E já tem o dentista vira meio bandido, sabe? Isso, mas tem estudos que mostram que mães que têm medo passam esse medo para a criança. E aí são famílias que evitam o tratamento, não vão ao dentista, e quando precisam ir ao dentista, o problema já está mais complexo, aí o tratamento é mais complexo, o que gera mais medo, e aí vai virando uma bola de neve. Então a gente também treina isso com os alunos, né? A gente conversa sobre aspectos psicológicos, os alunos têm a disciplina de psicologia em odontologia, para aprender também a lidar com essas questões, porque não adianta ser um ótimo técnico se o paciente não chega até você, né? Se ele tem medo, a gente tem que conseguir alcançar esse paciente. E os alunos que chegam ao curso já tiveram ou têm medo de dentista? Dá para perceber isso ou não? Olha, nunca tinha pensado. Nunca pensou isso aí? Porque me parece, o cara que trabalha com a boca dos outros, certamente ele não tem medo dele encarar, né? Não sei, é uma situação curiosa. É muito mais fácil a gente anestesiar o outro do que ser anestesiado. Né? Pois é, vocês não sentem dor ao anestesiar. A gente não sente dor ao anestesiar. Mas hoje existem técnicas que não causam tanta dor, assim, eu acredito que seja uma coisa cultural mesmo, né? A nossa profissão, os primórdios da nossa profissão surgiu a partir do barbeiro, né? O cara que cortava o cabelo, extraía o dente, né? Pois é. Então, culturalmente, isso veio, essa questão do medo, da ansiedade, veio relacionado também a isso, né? Está demorando para passar. Hoje a gente teve passado isso. A gente teve muita técnica para ver como o mãe para filho vai longe, né? O andamento ali são gerações. São gerações que ficam envolvidas, né? Hoje a gente tem um avanço da tecnologia infinitamente maior do que nos primórdios da profissão, né? Então hoje a gente tem várias maneiras de controlar isso, controlar a ansiedade, ajudar o paciente a controlar seu medo, a controlar a dor, né? Mas tudo isso, né, claro que depende do esforcinho ali do paciente também querer entrar nessa consulta, né, de uma maneira leve, né? Eu acredito que
eu acho que quanto mais tu for dentista, tu vai se acostumando, né? Vai acostumando. E hoje tem uma técnica que o dentista usa, ele de 6 em 6 meses ele te chama. Né? Às vezes tu não atende, mas normalmente ele te chama. Aliás, não é nem técnica, é uma demonstração de que vocês estão preocupados realmente com a saúde do paciente, né? Então, só que no caso da clínica não pode chamar, ou pode? Como é que funciona isso? Tem que vir de novo pela... Não, no caso da clínica, tipo, finalizando o tratamento, o retorno do paciente é via UBS. Via UBS, né? Então, a UBS vai avaliar a necessidade, porque muitas coisas, né, procedimentos iniciais, menos invasivos, né, que necessitam menos da especialidade, o próprio dentista lá da rede vai conseguir resolver. Né? Então, ele só encaminha para nós casos mais de especialidade, né? Casos mais difíceis de serem tratados na rede inicial, né? E aí sim, novamente, pode ser necessário, até uma dúvida que os pacientes ficam, né? Me chamaram na Auricep, fui atendido e estou esperando o retorno, né? Mas esse retorno não é a Auricep que vai levar, é a UBS, né? Mas aí ele tem que voltar na UBS? Ele tem que voltar na UBS. Se ele finalizou o tratamento ali com nós, ele volta na UBS. E para ele é muito mais fácil, porque a UBS está perto de casa. A gente está mais distante, né? A gente está lá no centro. Depende do bairro, né? A UBS está perto de casa, ele é conhecido lá, já tem, né, esse acompanhamento longitudinal. Então ele retorna para lá e faz a manutenção lá. Com a gente é só em casos de necessidade, né? E a gente tem toda uma organização de tratamentos com baixa, média e alta complexidade, né? Então, aquele paciente que é o dentista lá da UBS entender que é uma alta complexidade, né? O que seria uma alta complexidade? Algo que está influindo no risco de vida, por exemplo, né? Ou um risco sistêmico maior associado. Esse paciente vai ter uma prioridade no atendimento, né? Porque ele está numa situação mais avançada da doença dele. Né? Então, essa é a ideia. Quando a doença não está avançada, coisas mais simples, né, são tratadas na rede inicial. Conforme vai avançando o problema, vai subindo ali o nível de especialidade e aí vai encaminhando dentro da rede. Né? Nós temos ainda uns minutinhos aqui para explorar essa gente toda aí da odontologia. Nós temos uma iniciativa que é o Conecta URI, que vai ser no dia 29 de maio. E sempre o curso de odontologia, outros cursos também, mas pela tecnologia, pelo aparato todo que se apresenta aos estudantes, já vi testemunhos desse sentido, eles não imaginam os equipamentos, o espaço que o curso ocupa para fornecer essa formação extremamente necessária e também para toda a região. E a gente fica entusiasmado e também, mas e a gente procura orientar, nem sempre, às vezes a gente passa para vocês, né? Porque tem estudantes que desejam, não, eu quero agora mais algumas informações sobre como é que funciona isso. Tem gente que veio fazer o curso de odontologia por fazer uma visita como essa, né? Nosso espaço é realmente surpreendente. Quem já foi ao dentista, né, foi a um consultório privado, ou mesmo ao UBS, sentou numa cadeira odontológica e conversou com o dentista. Nós temos 40 cadeiras no nosso espaço para ensinar os alunos. Então, é um espaço muito grande, é uma clínica muito grande e cada cadeira é um consultório montado, né? Ela tem divisória, tem pia, tem bancada. Então, é um mini consultório montado na nossa clínica escola que fica ali na Auricep. Então, nosso espaço, assim, é surpreendente. Além dos equipamentos, que a gente está sempre investindo em modernização do nosso equipamento. Hoje, a gente estava comentando que a gente tem recebido, assim, nesse primeiro semestre, muitos equipamentos novos que estão chegando e que fazem toda a diferença na formação do aluno. Então, a gente recebeu, por exemplo, uma lupa que permite ao professor, né, filmar o que ele está fazendo e transmitir na TV para o aluno. Então, aquele procedimento que é pequenininho, que é difícil de enxergar, o professor está filmando e está transmitindo. Isso para o aluno que está aprendendo a fazer e copiando os movimentos do professor é muito legal. A gente está recebendo um manequim para treinar anestesia. Então, para não treinar no paciente, a gente tem um manequim de borracha com sensores, né, que acende uma luz se o aluno avançar demais. Então, é muita tecnologia envolvida
para que o aluno tenha um treinamento muito completo e seguro para depois chegar no paciente, né? Fazer o procedimento com segurança, com conhecimento já. Semelhante ao manequim aquele da medicina que Exato. reage a estímulos. Esse é para anestesia, então a gente faz, né, a introdução da agulha, ele vai nos guiando com esses receptores. Perfeito. Passou rápido a nossa meia hora aqui da nossa conversa. Acredito que tenhamos repassado a vocês aí as informações necessárias a respeito desta campanha, providências, prevenção, e também algo mais a respeito do curso de odontologia, sua infraestrutura. Então, quero agradecer aos professores Simone, Caroline e Pedro por nos brindarem com essas informações e a você em casa que sempre nos acompanha aqui no programa Expressão Universitária. Um abraço a todos, até o próximo programa.